João para fazer um favor. Deus Pai Todo-Poderoso, meu Pai amado, a gente te agradece pela mais uma graça, pela mais uma oportunidade de estar reunido aqui em Teu nome, meu Pai. Que o Senhor sempre venha nos dar força, que a gente seja realmente conduzido por Ti, meu Pai amado. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor sempre nos dê sabedoria, nos conceda fé para a gente vencer esse mundo, meu Pai. Esse mundo corrompido. Eu te agradeço também pela saúde dos meus filhos, da minha esposa, dos meus irmãos. E que o nosso amor, meu Pai, fraternal, cresça cada vez mais. Como o Senhor falou na tua palavra lá, que realmente a sua família é quem faz a vontade de Deus. E que assim também seja conosco, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Então, como eu tinha falado lá nos 2 últimos cultos, era para finalizar esse tema da igreja, hein? Com as diretrizes que Paulo deu para o Timóteo, quando ele já era pastor, hein? Da igreja de Éfeso. Então, ele está dando ali como que ele tem que lidar com as pessoas, como que ele tem que avaliar, entre aspas, as pessoas com quem ele quer realmente atribuir algum... Nós não podemos nem falar tarefas, porque somos servos, hein? Então, é simplesmente para aqueles nos quais ele quer demonstrar a sua confiança, na verdade. Quando a gente atribui alguma responsabilidade, é porque a gente está demonstrando a confiança. Não é mais que isso, hein? A gente vai ver que não é mais que isso. Justamente nessa carta a Timóteo. Então, 1 Timóteo, eu vou ler os 3 capítulos, os primeiros capítulos, é só uma página, quer dizer, uma página reto verso. Esses 3 capítulos, eles são curtos, mas são os principais. Depois são advertências aos falsos profetas, mestres, conselhos para as viúvas, não é bem assim, empregados, não é bem assim da igreja. A igreja, realmente respeitando a igreja, são os 3 primeiros capítulos. Então vamos começar. 1 Timóteo é na página... você não está começando. 1 Timóteo, versículo 1. Primeiro Timóteo. 32? Não. É 1 Timóteo, versículo 1. Saudação de Paulo é o subtítulo que eu tenho aqui. Que maravilha. Então, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, escreve essa carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então você vê que, primeiramente, ele endereça essa carta para alguém que ele tem como filho na fé. Não é filho de sangue, mas é um filho que se converteu, talvez. Acho que ele já estava convertido. Os pais dele, do Timóteo, já eram, não convertidos, mas já tinham sido ensinados, hein, na fé. Timóteo talvez se converteu como Paulo mesmo na primeira viagem dele. Mas você vê que ele tem que tomar cuidado quando tem gente que fala de Deus sem falar de Jesus. Entendeu? Muito. Eu vi um negócio lá de um grande filósofo muito conhecido, que começa com C. Eu estava vendo isso essa semana. Ele só fala de Deus. Mas não fala de Jesus. Exatamente. Eu amo, Deus é tudo para mim, mas qual Deus? Qual será esse Deus que é tudo se nunca fala de Jesus? Porque é através de Jesus que a gente é redimido. Quem não tem o filho, não tem o pai. Pois é através do Filho que a gente tem a salvação, a redenção. Então, aqui a gente vê, apóstolo de Cristo Jesus, ele fala, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, escreve essa carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, de novo, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Então isso é realmente muito importante, que quando a gente
também fala com as pessoas, a gente não omite de falar do nome da pessoa de Jesus Cristo. Porque todo mundo fala de Deus. Deus é muito genérico, hein? Não é? Então, não é obrigatoriamente o Deus eterno, o Deus dos exércitos, hein? O Pai o nosso Pai. Quando parti para Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso, falando para Timóteo, hein? E adverti certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, e nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogia, que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. Então lá ele estava, quando ele partiu de... Vocês lembram que a gente tinha justamente lido por isso? Ele ficou 2 anos e meio, quase 3 anos em Éfeso, hein? Quando ele partiu por causa que tinha muito tumulto, hein? Tinha gente que se revoltava porque eles não podiam mais fazer estátuas, esses amuletos, coisas assim, ídolos, hein? Quer dizer, tinha muitos filósofos. A gente lembra que ele estava ensinando numa escola, tipo, onde ele alugava recebia ou alugava salas, ou uma sala, para poder ensinar lá a filosofia que era a doutrina de Cristo, mas que era tida como uma filosofia, porque tinha outros filósofos que ensinavam. Então é isso que ele está falando aqui. Não desperdice seu tempo com discussões intermináveis de filosofias, genealogias, é isso, né? De quem somos filhos, Abraão esse tipo de coisa, né? O alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Agora eu queria que a gente pegasse pelo menos esses versículos 5 até 7, 5 a 7, para cada um de nós. Que a gente pudesse falar isso, que a gente tivesse consciência disso. Quando ele fala, Paulo, o alvo dele é o amor, o nosso alvo, hoje somos uns Paulos, hein? Hoje somos os representantes de Cristo, hoje somos os discípulos de Cristo. Então, a gente tem que ter a mesma visão que Paulo tinha quando a gente fala e quando a gente vive a nossa fé. Imaginamos que sejamos nós falando isso. O alvo da minha fé, cada um por si, hein? Da minha fé, o alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passaram o tempo em discussões inúteis. E se desviaram, hein? Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Isso é o que a gente mais vê hoje. Quando tem alguém de um templo, de uma congregação, logo ele já quer ser teólogo, né? Ele quer ser reconhecido pelos demais. Ele tem que ter um cargo lá de autoridade dentro da igreja. É isso que ele almeja. A primeira coisa. E não é isso que o Paulo está falando aqui, hein? Ele falou justamente que eles se desviaram da fé sincera que o próprio Paulo tem. Porque em discussões inúteis sobre a palavra, muitas vezes. Entendeu? Vamos pegar a palavra como ela vem, e como a nossa fé nos dá um entendimento através do Senhor, através do Espírito Santo. Hoje eles querem ser palestrantes, falar na frente de muita gente, convencer. Não é isso, hein? Sabemos que a lei é boa quando usado corretamente, não quando distorcado, hein? Pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes. Agora, a gente vai se perguntar a cada adjetivo aqui, se a gente é isso ou não. A gente é transgressor? Não. A gente é rebelde? Não.
Para os irreverentes, a gente não é irreverente. A gente é pecador? Não, a gente pode até pecar, mas não somos mais pecadores. Para os ímpios, somos ímpios? Não, somos profanos? Não. Ela é para os que matam pai e mãe ou cometem outros homicídios? Somos homicídios? Não. Para os que vivem na imoralidade sexual, vivemos na imoralidade sexual? Não. Para os que praticam a homossexualidade, praticamos homossexualidade? Não. E também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente, os que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro que vem das boas novas gloriosas confiadas a mim por nosso Deus bendito. Então, a lei não é para a gente. Ele falou aqui, a lei é para quem não ele fala, pois a lei não foi criada para os que fazem o certo. Nós não somos nada disso que ele falou. Então a lei não é para a gente é a graça, não é? Então é muito fácil entender o papel da lei e o papel da graça, né? Quando a gente vê as coisas assim. A gente não é em contravenção contra a lei, então ela não é para a gente não precisa ter medo dela. Agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Esse aqui todos nós éramos assim como Paulo era, não é? Nós éramos todos blasfemadores, todos nós éramos violentos e perseguidores de outras pessoas por nada. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. Às vezes ignorância é outros porque não creem. E hoje a gente crê. A gente é cristão. Nós não somos só crentes. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu de fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Por isso que eu estou falando, a gente pode pegar tudo que ele fala para a gente. Cristo, ele fez isso na gente. Ele realmente nos encheu de fé e do amor que vem de Cristo. Nos encheu, senão a gente não estaria aqui. A gente não estaria aqui hoje, estaria fazendo outra coisa. O mundo faz, com absoluta certeza. Não é? Esta é uma afirmação digna de confiança. É verdade. E todos devem aceitá-lo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Deste modo, sirvo de exemplo a todos que vieram a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todo e sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. E agora a gente vê que a gente sirve de exemplo, como ele estava servindo de exemplo, a gente também quer servir de exemplo. E de novo aqui ele fala, Deus, para tudo, ele é o Rei eterno, o único Deus, falando de Jesus Cristo, logo antes, ele falou, recebi misericórdia para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Ele fala, ele é Deus. Cristo é Deus, hein? Então, sempre tem essa associação de Jesus é Deus numa pessoa só, hein? Mais o Espírito Santo. Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções. Agora está ficando interessante. Não é que não era antes, ao contrário. Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que são aquelas que vão ouvir agora. Que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apega-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou.
Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Esse Himeneu e Alexandre, tinha mais um outro que era o Fileto, era Fileto também. Eles, quando a gente pesquisa, eles eram antinomistas. Quer dizer, o antinomismo é são as pessoas que pensam que precisou da fé. Então, o que era a heresia deles? Eles falavam, não precisava seguir os termos da lei mais, agora com a graça. Só preciso da fé. A fé salva. Eu não preciso seguir mais a lei, eu posso fazer o que eu quiser, praticamente, porque é só crer. A gente está vivendo debaixo da graça, a graça salva sem as obras. E é verdade, num certo modo, Jesus, o próprio Paulo fala em Hebreus também que a gente é salvo pela fé, e não pelas obras. Mas que a fé é morta se ela não é acompanhada de obras, e a gente vê isso com o apóstolo Tiago, hein? Tiago fala isso claramente. O que adianta se eu falo para você, Deus te abençoe, tenha fé, que vai passar que eu não estou dando agasalho se ele passar frio. Tem que dar o agasalho, tem que ter as obras, quer dizer, tem que ter as obras junto. Então, fé sem obra é morta, não adianta, não salva. É o que a gente vê, infelizmente, hoje, através da reforma, o Calvino, essa coisa de predestinação, com Calvino, faz que as pessoas se falem, não, eu sou predestinado, eu sou salvo. Não tem como mudar isso. Isso não é verdade. A predestinação não é irrevogável. A gente é todos predestinados. Quando a gente escolher, a gente é predestinado a ser salvo. Mas tem que escolher. Ela pode ser revogada pela apostasia. Agora, os calvinistas acham que não pode ser revogada. Que a gente não pode ser apóstata, porque a gente não pode perder a fé. Então, o Martinho Luther também, ele fala que é a fé que salva, que a gente é salvo pela fé. Ele não crê na predestinação, mas fala que é salvo pela fé. Então, ele é antinomista. Entendeu? Então, tanto Lutero como Calvino, esses reformadores grandes, eles, na verdade, não representam exatamente a palavra. Né? São novos doutrinas que não são muito... Bom, é a maioria, né? São sei lá quantos milhões que são calvinistas ou luteranos. Né? Os presbiterianos são luteranos, não são calvinistas. Os presbiterianos então são grandes congregações. Então, óbvio, são irmãos, mas não é bem a palavra, a representação da palavra. Agora, na verdade, a palavra ela é mais no sentido de Armínio, hein? Do Jacó Armínio, que eu tinha falado no outro culto, que é um holandês, que ele fala justamente que a gente precisa da fé, das obras, e que a gente pode perder nossa salvação. Que a gente não tem predestinação, e que a nossa salvação ela pode ser perdida mesmo uma vez que a gente se converteu. Hein? Isso seria a representação exata e certa da palavra. Mas a gente não conhece o coração das pessoas, a gente não conhece o coração de Deus exatamente, a gente não pode julgar se tal ou tal é salvo ou não. Mas de doutrina, a Bíblia fala uma coisa. É isso justamente que ele está falando, Paulo, a gente não vai se prolongar em discussões inúteis, falando se o calvinista é salvo, falando se o luterano é salvo, se o arminiano é salvo. Isso não importa. Importa, mas não importa, no final das contas. Não é isso. O que a gente tem que anunciar é a fé, é a salvação. É que a gente não é exclusivo, que ninguém é salvo por nós, mas por Jesus, não é? Então, quando ele fala também, no versículo 20, Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Quando ele está falando que ele os entregou a Satanás, ele não fez, eu te entrego agora a Satanás, ele fez um pronunciamento. Ele excomungou eles, ele mandou eles embora da igreja.
Então, uma vez que você não faz mais do corpo de Cristo, faz mais parte do corpo de Cristo, Já está atrapalhando. você foi cortado e lançado no mundo, você foi entregue a Satanás. Porque o mundo é de quem? Entendeu? Então, ele os cortou do corpo de Cristo, ele os excomungou. Então é por isso que ele fala, os entreguei a Satanás. Porque não fazem mais parte do corpo de Cristo. Para que eles aprendam a não blasfemar. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições. São mais as instruções pelo culto, hein? Para o culto. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ação de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Por isso ele fala, o que eu queria, ou o que eu quero, é que vocês orem para os outros. Mas não para o mundo inteiro assim, porque é muito genérico, mas a gente ora para quem a gente conhece que não é salvo. É isso que ele fala. Oram para todos. Para todos que não são, todos, é sempre os que estão fora da igreja. Então, para que eles também conheçam a salvação, certo? Aí quando ele fala aqui, para os reis e para todos aqueles que exercem autoridade, ele não está falando orem para as autoridades. Não é isso que ele está falando. Exerce. Para aqueles que exercem a autoridade. E na Bíblia, em francês, é muito bem, é para quem foi dada a autoridade. Então, ele está falando da igreja. Sim. Ele está falando da igreja. Quem era a autoridade na época? Na época tinha um partido que chamava os saduceus. Os saduceus eram um partido político que tinha o poder. Todos os sacerdotes, quase todos os sacerdotes faziam parte do partido dos saduceus. E os sacerdotes eram a autoridade, não é? Era quem mandava dentro das sinagogas, dentro do judaísmo. E lá no mesmo modo, ele fala, as autoridades, na época, não eram as autoridades cristãs. Será que eram? Não. Ninguém tinha sido eleito dos cristãos, convertido. Ninguém fazia política, era autoridade, não é? Então, quem fazia política, entre aspas, eram os sacerdotes. Era a igreja. Eram representantes de Deus. É por isso que tinha que orar para eles, como sendo representantes de Deus. E não como sendo, às vezes, até ladrão, até roubo, uma coisa assim. Pessoas do mundo que andam com Satanás. Difícil orar para. Não tem grande coisa a fazer. Eles têm que se converter, hein? Sim. E ninguém vai se converter através de assim, orações. Ninguém é manipulado, hein? A menos que a gente vira calvinista, é que a gente fala, não, você está predestinado. Fulano é ladrão, mas ele é predestinado a ser salvo. Mas por enquanto ele é ladrão. Então, isso é um pouquinho complicado, hein? Então aí tudo bem, a gente pode orar, ele é um salvo, ele é um irmão. Agora, se não tem que poder conversar com ele, levar a palavra para essas pessoas, aí não é mais só oração. Tem que ter, além da fé, da oração, tem que ter as obras. Tem que ter a evangelização concreta, hein? Então, quando a gente fala, ora para as autoridades, aqui a gente tem que pensar, a igreja. Era a igreja que era a autoridade. Era pessoas da igreja que mandavam. Era os judeus, eram sacerdotes, né, que faziam parte do partido dos saduceus, muitas vezes. É claro, o rei. Agora, o rei, ou os reis, de quem está escrito o rei, não está escrito o imperador romano, hein? Está escrito o rei, não está escrito quem estava colocando um jugo sobre os hebreus. Não, está escrito o rei. Então, o rei era consagrado pelos sacerdotes, pela igreja, por Deus.
Agora, os imperadores não, os romanos. Ela não está escrita, vamos orar lá para os imperadores. Não, entendeu? É para o rei, é para quem exerce a autoridade. Então a gente vê quem exercia a autoridade eram da igreja, era respeitado. Eu entendo assim por quê? Porque dentro da Septuaginta, em francês, é muito mais fácil de entender que ele está falando para quem foi dada a autoridade. Então a igreja que dava. Quer dizer, os conselheiros de Deus, né? os sacerdotes. Continuando. Há só um Deus e só um mediador entre Deus e a humanidade. O homem, Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Ele deu, é só ele, não tem outra autoridade. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. E eu fui escolhido como pregador, apóstolo, para ensinar aos gentios essa mensagem a respeito da fé e da verdade. E nós somos todos escolhidos para tanto. Né? Não estou mentindo, digo a verdade. Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com as mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsia. A gente tem que ter o coração puro, hein? A mente pura. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência. Como é bonito isso, hein? Para elas não chamarem atenção para os outros homens, hein? Da congregação. Claro que discrição não é de vir de qualquer modo, né? Mas é não se querer aparecer por si mesmo. Que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira que arruma o cabelo. Em outros lugares está escrito que fazem trança, colocam ouro, fio de ouros dentro do cabelo. Mas hoje tudo bem, pode até. É diferente. Naquela época, quem fazia isso era muito as mulheres da vida, né? Por quê? Porque quem era casado, ela já pertencia a alguém e não andava assim na rua, hein? Então, hoje não tem mais essa conotação, mas mesmo assim tem que tomar cuidado. Como arrumam o cabelo, ou por usar ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. Isso que é importante. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a submissão. A submissão ao marido, ou se não à igreja, a Jesus. Não permito que as mulheres ensinam os homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Você vê a diferença? Ter autoridade não é uma questão. Não pode ter autoridade, nem em casa, quer dizer, em lugar nenhum. Ensinar é na igreja. A autoridade não é na igreja, porque ela já não tinha. Quer dizer, elas participavam, mas não tinha cargos assim grandes. Agora, a autoridade, a gente não pode ter. É como quando a gente vai ver. Nunca tem autoridade dentro da igreja. A igreja sempre, todos os cargos ou títulos que a gente tem dentro da igreja é para servir. Não é para asservir ou para pôr um jugo. Não tem autoridade. A autoridade ela é de Cristo. E se Cristo me dá autoridade, assim, uma responsabilidade, não autoridade, é para servir. E as pessoas me reconhecem e me honram, mas não pela autoridade, pelo serviço. As mulheres devem aprender a ensinar. Antes devem ouvir em silêncio, porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E não foi Adão o enganado. A mulher é que foi enganada, né, pelo capeta. E o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas. Vê como é. É uma coisa, quase as mulheres não são salvas para isso. Como ele está falando, não sou eu, hein? Mas
Ele está falando, mas as mulheres serão salvas dando luz a filhos. Então, por isso que ele fala, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade, com discrição. Aí podem ser salvos. Então, o destino da mulher, na verdade, é fundar uma família, hein? É dar filho. É para isso que Deus ele fez a mulher, a primeira coisa, né? Para procriar. Desde que ela continue na fé, e no amor e na santidade. Porque senão também não adianta. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, é aqui de novo, na original, na Septuaginta, a gente não fala de bispo, fala de episcopo. O episcopo é o sucessor do discípulo. Porque o bispo, ele sugere um cargo do qual ele tem autoridade de ensino de padres, hein? Ou de pastores. Ele é um líder de várias igrejas, que é chamado de bispo. E no caso aqui, não. O bispo, nesse caso aqui, ele é um servo. Ele é simplesmente um sucessor dos discípulos. Então não há essa conotação de autoridade, hein? Quando a gente fala de pastor, também não há conotação de autoridade. A conotação de pastorear, de ter uma liderança, mas sem autoridade. Com uma autoridade delegada, mas é sempre Deus, é sempre Jesus. Portanto, o episcopo, eu não vou ler o bispo, porque hoje o bispo quer dizer outra coisa, o episcopo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, temperança, quer dizer, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Ter o dom de ensino, né? De ensinar. Não deve beber vinho in excesso. Não é que não deve beber vinho, mas in excesso. Nem ser violento. Antes deve ser amável, pacífico, desapegado do dinheiro. Aí é onde pega todo mundo. Aí pega muito, né? Desapegado do dinheiro. Os tais de bispo, de pastores. Eles não bebem, eles não são violentos, mas dinheiro. Aí complica. É desapegado ao dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem, ele obedece. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Agora me fala uma coisa. Como que uma mulher, às vezes, que nem casado é, manda na igreja, como não vai mandar em casa? Não é? Entendeu? Então não tem como. A mulher não pode ensinar. É claro. Ela não pode ter essa responsabilidade de liderança. Não pode. De liderança, de pastorear. É impossível isso. Não convém. Não convém. Não deve ser primeiramente, ele deve ser, o pastor também, ele deve ser casado, ele deve ter filhos já de uma certa idade. Porque ele está falando que os filhos têm que respeitá-lo. Senão não pode ser pastor. Ou não pode ser episcopo. Como que é? Episcopo. Que seria o verdadeiro termo. O sucessor do apóstolo. Não deve ser, obviamente, recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso. E o diabo o faria cair. Então é isso que acontece. Pois se ele é recém-convertido, ele de repente vai ser atraído, o diabo vem começa a falar, por que você não põe como que chama esse negócio para recolher dízimo, lá, oferta? Você não põe um negócio aqui na saída para recolher oferta? Porque novo convertido, o diabo vem, você merece, você merece, vai lá, pede. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele. Os que são de fora, quer dizer, de fora da igreja, do corpo de Cristo. Quer dizer que mesmo os
ímpios devem falar bem dele. Porque a gente anda no mundo. Então, todo mundo tem que falar bem dele. Da reputação, né? Isso. Reputação boa, ninguém fala mal de você. Exatamente, a reputação. Você vê que aqui ninguém fala, a gente vai na tua casa, vê como tá, se tem pó, se está tudo certo, se a tua mulher está limpando as panelas certas, você tem autoridade sobre ela. Ninguém fala isso assim. Essa aqui entre Cristo é o homem, a mulher é o seu marido. É as crianças, não tem ninguém da igreja que tem que interferir na vida particular. A gente fala de reputação dos de fora, então não é particular. Devem falar bem dele para que não sejam desacreditados e cair na armadilha do diabo. Da mesma forma, os diáconos, na verdade, diácono quer dizer auxiliários. Agora que a gente sabe quem é o episcopo, que é um servo, um sucessor do discípulo de Cristo, que tem essas características, o diácono dos apóstolos porque o apóstolo tem seus 12, hoje não pode ser de apóstolo, hein? Bom, é sucessor dos apóstolos de antigamente, mas a gente é sucessor de alguém que já era episcopo, hein? Os diáconos da mesma forma, quando a gente vê o que eles eram, são os auxiliários deles, só para servir, para ajudar. Eles não têm, assim, um cargo especial dentro da igreja. É só servir. Só que são os melhores que são escolhidos, passam responsabilidade. Você vai cuidar das bebidas, você vai cuidar do banheiro, você vai cuidar... Cada um vai cuidar de uma coisa, né, dentro do corpo de Cristo. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com os mistérios da fé, ou o segredo da fé. Quer dizer, comprometido com a palavra. E viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, aqui está escrito nomeado, lá não. Lá está escrito, na original está escrito. Antes, eu vou falar como que antes de ler aqui. Que os diáconos, antes de serem escolhidos, eles têm que passar por teste. Eles têm, por exemplo, o Elias quer ser diácono, então tudo bem. Você vai, por 3 meses, você vai fazer um serviço que a gente precisa. E se depois de 3 meses passou o teste, aí é nomeado, assume a função de diácono. Mas mesmo isso não tem, é uma função de servir. Ele fala que ao decorrer dos anos, os demais, eles vão honrar esse diácono. Depois de a recompensa dele vai ser a honraria dos outros. O fato que os outros estão honrando o serviço que ele presta. Isso é a recompensa. Agora eu vou ler o texto nessa aí. Antes, o 10, né, versículo 10. Antes de ser nomeado diácono, é necessário que se faça uma avaliação aqui. Se foram aprovados, então que exerçam a função de diáconos. Mas não uma avaliação como eu falei, será que ele presta, será que não presta? Não, é um teste prático. Ali na outra escrita. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole, ser fiéis em tudo que fazem. As mulheres, elas não têm, elas não recebem um cargo, um título de diácona. Aqui está escrito que seria tipo diácono, porque hoje tem as diaconisas e tem os diáconos, não? Nas igrejas. Miriam? Tinha diaconisas. Tem mulheres. Aqui não, elas não recebiam esse título. Mas elas serviam sem receber essa honra. Mas elas tinham que servir sem obrigatoriamente receber essa honra. A gente vê tanto na Septuaginta como aqui.
e não caluniando ninguém, devem ter autocontrole e serem fiéis em tudo que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Não está escrito a diaconisa deve ser mulher de um só marido e bem liderar a sua casa. Só que hoje, todos os cargos, parece que é igualdade de... a mulher abre a porta para o homem, para entrar no carro, puxa a cadeira, para o homem sentar. É tudo igualdade, né? Mas só que não é. Eu pensei que talvez era a esposa do... Não, são as mulheres. Não. Obviamente, as mulheres dos diáconos também não, mas são as mulheres em geral. Porque as mulheres, né, não só na época, mas hoje, normalmente, elas são virtuosas. Elas não trabalham fora, elas ajudam o marido, ajuda dentro da igreja. Elas fazem o serviço social, na verdade. Elas cuidam das crianças, são pessoas que cuidam, né? Então, obviamente que elas são casadas. Aqui nesse caso, penso eu, não está escrito em lugar nenhum, é isso que estou falando. Não tem nada, nunca se fala a mulher deve ser casada, a mulher de um homem, ela tem que ser, para poder exercitar. Não. As mulheres que querem exercitar, tudo bem. Pode, mas não recebem um cargo ou título. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Aqueles que exercem bem a função de diácono serão recompensados com o respeito dos outros e terão cada vez mais convicção da sua fé em Cristo Jesus. Isso é a recompensa de um servidor dentro da igreja. É que ele vai se firmar na sua própria fé e poder exortar e falar melhor com todos os novos convertidos que vão vir ao decorrer dos anos. Isso é maravilhoso. E as mulheres, de igual modo, elas têm que ser de bom índolo e de boa reputação, mas não tem lá nenhum um título especial. Embora espero vê-lo em breve, escrevo-lhe essas coisas agora, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. É interessante, aqui está escrito, ele fala, não estou falando da casa de Deus, mas estou falando da igreja. Quando ele fala isso, na Septuaginta, aqui não está traduzido assim, né? Eles falam da casa de Deus como se fosse a igreja, aqui. Só que não. Quando ele fala isso, como que as pessoas devem se comportar na casa de Deus, ele fala aqui, estou dizendo, não casa de Deus, estou dizendo de igreja. Como deve se comportar dentro do corpo de Cristo. Porque não a casa que é de Deus. A casa de Deus é nosso corpo, somos nós. Então ele está se repreendendo dele mesmo, falando, não, estou dizendo, se eu pudesse ler em francês, aqui, vocês vão entender. Porque é interessante essas nuances, hein? Porque senão a gente vai falar, você vê aqui, ele fala da casa de Deus, então Deus está morando nessa casa. E não está, não. Não é? Uhum. Olha aqui. Il faut que tu saches, você há de saber como se comportar dentro da casa, da mansão de Deus. Eu quero dizer, a igreja do Deus vivo. Entendeu? Ele está se repreendendo. Não, eu quero dizer, não a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. É bem diferente, hein? Sem dúvida, este é o grande segredo da nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo, elevado para o céu em glória. Amém.